Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e estamos fazendo uma série agora a respeito de algumas pessoas que de alguma forma foram inspiração ou influenciaram na minha formação como escritor. E hoje vou falar a respeito de um fato curioso que envolve duas pessoas importantíssimas. O primeiro, o professor Wagner de Castro, um artista plástico renomado, fabuloso, que hoje tem sua obra numa exposição permanente na Casa da Cultura em Passos. A segunda pessoa fantástica foi quem filmou tudo, o Itamar Bonfim, que naqueles anos 90, o prefeito era o José Hernani, e nós tivemos a ideia de propor a ele uma entrevista longa, um trabalho longo de filmagem com o professor Wagner de Castro, um trabalho que ficou dividido em 3 volumes. No primeiro volume, o professor Wagner de Castro falava sobre sua história, desde o seu nascimento, os tempos de Franca, depois os tempos de Escola de Belas Artes em São Paulo, e sua primeira visita aos parentes aqui em Passos, depois a sua transferência, seu trabalho como professor de desenho, e enfim, contava toda a sua história e alguns fatos curiosos. No segundo volume, ele então foi até o acervo permanente e falou a respeito de cada obra, sobre o significado ou que mensagem alguém pode tirar de cada uma daquelas obras que até então estavam expostas ali. Evidentemente, ele depois dessa entrevista continuou pintando e vários outros quadros foram agregados àquele acervo. No terceiro volume, nós coletamos perguntas da comunidade e entregamos ao Wagner de Castro para que ele as respondesse. Nesse volume, inclusive, em que a sociedade fez as perguntas ao pintor, ao artista, eu me recordo de ao menos 2. O Wagner estava fazendo 80 anos e uma pergunta feita a ele, se não me engano, pelo Magela Oliveira, era com relação ao que ele gostaria de pedir a Deus se ele pudesse, algo nesse sentido. E o Wagner, que é um espírita, até me surpreendeu, porque ele disse: eu pediria mais tempo para viver. E nós que ouvimos aquilo e o vimos viver muitos anos e muitos quadros depois que ele continuou ativo, pintando, pensamos hoje que talvez ele tenha sido atendido naquele pedido, naquele dia. E uma segunda pergunta que foi feita, assim, uma pergunta meia gaiata, foi feita pelo Mark Piassi, um colunista social aqui da Folha da Manhã, que exerceu essa profissão durante décadas. O Mark Piassi falou que: professor, eu observo muito teus quadros, muitas mulheres bonitas, lindas, mas quando você quer retratar essas mulheres indo para o outro plano, elas são muito mais bonitas ainda. E a pergunta que não queria se calar era: por que as mulheres lá de cima são mais bonitas que as mulheres aqui de baixo, E foi durante uma dessas conversas, uma dessas histórias, que ele se referiu a um quadro que ele pintou aqui na região e imediatamente
eu soube do que se tratava e levei ao conhecimento dele o seguinte fato muito curioso. A agência Agenda Publicidade e Propaganda, da qual eu era sócio, publicava uma revista chamada Agenda Rural. E foi no terceiro número, no terceiro trimestre de 1987, durante uma exposição agropecuária aqui em Passos, que entrevistamos um criador de gir lá de Cássia. Tratava-se de Roberto Batista de Azevedo. Roberto Batista de Azevedo era sobrinho do comendador Antenor Machado. Na entrevista, ele falou sobre a história do boi Aragão, que é muito famosa no meio dos criadores de gir. Nos anos 40, havia uma febre pelo gado gir, e esse comendador lá de Cássia já havia importado 200 cabeças da Índia. Mas ele, indo até o Triângulo Mineiro, gostou de um determinado boi que se chamava Aragão, mostrou interesse em comprar e o proprietário pediu nada menos que 500 contos de réis. Para se ter ideia do que significava esta quantia naquela época, o proprietário depois, com esse dinheiro, comprou na região de Uberlândia 1000 alqueires de terra. E em Cássia, na terra que era mais valorizada, beirando o rio, equivalia a uma fazenda de 700 alqueires. Então foi um boi muito caro. Tão caro, mas tão caro, que a notícia de sua negociação saiu no New York Times, lá nos Estados Unidos. E o Roberto Azevedo, então, contava toda essa história. E num dado momento ele disse o seguinte: não, o boi era muito importante, tão importante que chamaram um pintor lá de São Paulo para vir pintar o boi Aragão. Uma tela grande, e essa pintura ficou o boi cuspido e escarrado, como é a expressão, né? Esculpido em Carrara. E ele explicou que aquele quadro, naquela época, já se encontrava na Fundação Fama, Fundação Ana de Melo Azevedo, lá em Cássia. E na época eu, que funcionava assim como um desenhista, funcionava como fotógrafo da revista, eu fui até a cidade de Cássia, que é nossa vizinha aqui, e fotografei esse quadro e viemos embora. Muito tempo depois, quando Wagner de Castro falou que tinha vindo a chamado de um criador de gir para pintar um boi, nós falamos: qual boi? O boi Aragão? Ele falou: era esse mesmo, um boi gir grande. E eu pintei esse boi e pronto, né? E depois voltei para São Paulo. Eu falei assim: nós temos a fotografia desse teu quadro, saiu uma reportagem já faz alguns anos na revista Agenda Rural, e nós vamos atrás, porque agora a gente sabe que é um quadro do Wagner de Castro, não é qualquer quadro. E nós então fomos agora, dessa vez com um cinegrafista, o Itamar Bonfim, fomos lá filmar o quadro do boi Aragão. E de fato, reparando bem, no pé do quadro, do lado assim direito embaixo, está um W e um C, Wagner de Castro. E eu me lembro bem que o Itamar chegou com as imagens e quando exibiu para ele olhou e falou assim: mas deixaram estragar tudo.
Não cuidaram do quadro, o quadro trincou, o quadro perdeu a cor, o quadro borrou, o quadro estragou tudo, tá muito feio. Ó, deixaram estragar. E ele se lamentou muito diante do estado daquela tela. É uma tela grande com pintura a óleo, que deve estar lá ainda, não sei em que condições. A famosa pintura do boi que saiu no New York Times. Se você ainda não adquiriu o seu livro Marte Declara Paz, assista a esse vídeo. Que dia chato. E aí, Curiosity, como vai aí? Opa, e aí, cara? Bem, e você? Eu tô bem, mas tudo que eu queria saber era sobre o lançamento do livro Marte Declara Paz. Que livro? Marte Declara Paz é um novo livro que acabou de ser lançado. Ele foi escrito por Marco Túlio Costa. Você poderia conferir pra ver como está? Eu vou ver. Tá bom, mas depois me diga o que você achou do livro. Ok, pode deixar comigo. Câmbio, eu vou desligar. Obrigado por conversar comigo sobre o livro Marte Declara Paz. E aí, cara, eu encontrei o livro que você estava querendo. Opa, obrigado, cara. Esteja onde você estiver, você pode baixar agora mesmo o seu e-book de Marte Declara Paz. Ou, se preferir, peça já o seu exemplar com dedicatória que enviamos pelos correios. Se você está gostando de nossos papos, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos e a gente se vê em breve. Um grande abraço.